Uma boa noite a todos. Eu queria dizer que é um imenso prazer estar aqui presente. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor, agora também conhecido como Igor o Atrapalhado, porque eu achei que a live era às 20 horas. Ainda perguntei para minha mulher, é às 20 horas? É às 20 horas. Mas era às 19 horas, então eu não posso mentir. Foi um equívoco meu, tá? Porque eu estava com tudo preparado, fiz até um teste pela parte da tarde, para que tudo corresse bem. E infelizmente eu acabei cometendo esse equívoco. Então eu peço desculpas aos meus amigos. Bom, então vamos começar então com uma prece. Neste momento então eu peço a todos, aqueles que quiserem podem fechar os olhos ou não. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos. Vamos agradecer por todas aquelas coisas boas que aconteceram no decurso dessa semana, e inclusive pelas dificuldades que todos nós estamos enfrentando, que são dificuldades necessárias para que possamos nos aprimorar e nos tornar seres melhores. Enfim, Pai, imbuídos dessa emoção, nós vamos pedir licença e darmos por abertos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o título dessa noite ele foi escolhido da obra do Missionários da Luz, que é uma obra de psicografia de Chico Xavier, e o autor é o André Luiz. Esse livro é um livro bastante extenso e é um livro maravilhoso, porque tem uma quantidade muito expressiva de assuntos, que são assuntos que poderiam cada um deles render uma palestra. Sem brincadeira, eu poderia passar mais de um mês só falando dessa obra. E aí eu pensei, qual é o tema que eu vou escolher? E aí eu escolhi a reencarnação de Segismundo. Mas por quê? Qual é a razão de ter escolhido esse tema? Para aqueles que me conhecem sabem que eu tive recentemente um bebezinho. Meu bebezinho agora está fazendo 6 meses. Então eu me senti tocado para compreender como é essa questão compreender ainda mais como é essa questão da reencarnação. Então, vamos lá. Como é que acontece essa história? Essa história se desenvolve em razão basicamente de um triângulo amoroso. Eu tenho o Adelino, tenho o Segismundo e tenho a Raquel. Em determinado momento, em uma encarnação, Adelino e Segismundo brigam pelo amor de Raquel e Segismundo acaba matando Adelino. Em razão de toda essa angústia, dessa mágoa, Raquel acaba se prostituindo. Então surge uma relação muito negativa entre esse trio. E nada melhor do que utilizarmos o mecanismo da reencarnação para poder curar qualquer espécie de mágoa que existam entre os três. Bom, tendo ideia dessa história, agora nessa figura nós vamos nos deparar com o André Luiz e com seu instrutor Alexandre. Para quem não conhece André Luiz ele é considerado o repórter da espiritualidade. Porque André Luiz ele retrata em detalhes como é o dia a dia do pós-vida, é vida após a vida. E um dos fenômenos que Alexandre vai auxiliar André Luiz é na compreensão do que seria, como se dá a reencarnação. Bom, então neste momento estão descendo da colônia de nosso lar André Luiz, Alexandre, e eles estão sendo recebidos por um grande mestre que é o Herculano, espírito também evoluído, responsável por esse processo reencarnatório de Segismundo. Bom, Herculano convida a Alexandre e André Luiz a entrarem no recinto, e lá estando eles vão encontrar quem? Segismundo, que vocês podem observar em âmbito espiritual,
este homem que está mais ao centro da imagem, e bem ao fundo vocês vão encontrar uma família jantando. Seria Adelino, Raquel e o filho João. Esse tipo de reencarnação que nós estamos estudando essa noite é uma reencarnação que ela não é a única espécie. Aqui nós temos uma família constituída, nós temos um amor familiar, uma união, e nós temos um espírito que está vindo para vir a compor essa família. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho vários outros tipos de reencarnações. Eu tenho reencarnação de emergência, reencarnações compulsórias, mas essa não, essa é uma reencarnação que está em processo reencarnatório em uma família constituída através do amor, e isso faz toda a diferença conforme nós vamos estudar essa noite. Bom, primeiro contato, quando André Luiz e Fernando se aproximam da mesa, eles vão encontrar uma família um pouco truculenta. Nós vamos encontrar Adelino, bravo, irritado, com muito pouca paciência com a sua esposa Raquel e muito menos com o seu filho João. A razão de todos esses conflitos é justamente a proximidade de Segismundo. Olha aqui, vamos aqui prestar bastante atenção às mamães de plantão, né? Todos aqueles papais, aquelas pessoas ou que já foram mães, continuam sendo mães, né? Ou que querem ser mães e papais, porque essa visita do espírito que vem buscar o retorno à encarnação, isso é muito comum. Tanto que nós vamos encontrar vários fenômenos das mamães dizendo que sonharam com os filhos, sabendo exatamente qual é a sua forma física, cor dos olhos, cabelo, por quê. Isso é verdade? Sim, é verdade. Sonha, sonha, sonha sim. Porque os espíritos realmente têm essa aproximação. E neste caso específico, a aproximação de Segismundo estaria causando um mal-estar em Adelino, justamente em razão dos inúmeros conflitos existentes nas outras encarnações. E como resolver isso? Olha que coisa interessante. Herculano se aproxima, Alexandre se aproxima de João, e Alexandre chega bem próximo e começa a intuir o Joãozinho. E neste momento o Joãozinho começa a falar inúmeras frases bonitas, lindas, e sobretudo ele convida Adelino a que passe a realizar preces junto com a família, porque o Adelino andava muito distante da família. Neste momento, a gente pode parar e observar as crianças, nós vamos ver que isso acontece com uma certa frequência. Vocês nunca se depararam com uma criança que olha para vocês e diz exatamente aquilo que você precisava escutar? Meu irmão, isso acontece porque nós temos a espiritualidade que acompanha a criança, ou até mesmo, neste caso, uma espiritualidade maior, mais desenvolvida, que se aproxima da criança e manipula e faz com que ela diga exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Bom, isso vai deixar Adelino extremamente emocionado e comprometido em retornar mais cedo para casa e realizar essa prece com o João. E essa prece é realizada. Mas olha que coisa linda. Aqui nós temos Adelino, nós temos o Joãozinho, nós temos Raquel. Além do trio que nós já tínhamos conversado, que é o Herculano, Alexandre e André Luiz, nós vamos ter também mais uma outra senhora que tem um papel muito importante, que ela foi avó de Raquel em uma outra vida. É um espírito de luz que vem acompanhar este momento tão delicado, que é colocar no seio de uma família um espírito e resolver inúmeras
casos de perseguição, resolver o conflito existente entre Sigismundo, Adelino e Raquel. E após a oração, aparece aquele clima de tranquilidade, aquele clima de amor, e o casal adormece. Ao adormecer, vocês podem observar que a avó de Raquel tem um encontro muito amoroso com a sua neta. E já Adelino já fica vagando, angustiado, porque ele visualiza Sigismundo e ainda fica com aquela sensação daquele ódio de uma vida pretérita que precisa ser resolvido. E aqui nós vamos observar ao fundo Alexandre, Herculano, André Luiz também, em estado de prece para ajudar o irmão Adelino. Bom, neste momento, Adelino ele se apavora porque ele se vê de frente com Sigismundo. Mas o pavor é tanto que Alexandre interfere, estende os braços e encaminha um passe tranquilizador e faz a aproximação de Adelino com Sigismundo. Mas vamos ressaltar, ele faz a aproximação, porque o primeiro passo para uma reconciliação depende dos indivíduos, de Adelino e Sigismundo. E essa imagem ela é muito linda, porque Adelino que sofre com medo de Sigismundo e Sigismundo que sofre com medo de Adelino, neste momento eles transformam esse sofrimento em um amor. E aí vem o choro, vem o pranto, vem o pedido de perdão de Sigismundo e vem a aceitação de Adelino. Olha que coisa linda. Observem como a espiritualidade tem a sapiência de poder utilizar o núcleo familiar como um excelente mecanismo de solução de conflitos. Olha só que coisa maravilhosa. Bom, feita essa primeira aproximação, então neste momento Sigismundo, Alexandre, Herculano e André Luiz, eles saem e deixam o casal. Depois, num outro momento, eles vão retornar, agora sim, com o objetivo de realizar os efeitos, o fenômeno reencarnatório. Mas não o fazem sozinhos. Quando eles chegam num ambiente, eles vão encontrar o que nós chamamos de espíritos construtores. Quem são esses espíritos? São aqueles espíritos extremamente especializados que cuidam da genética espiritual. Eles vão manipulando através de energia os genes, fazer com que haja a perfeita penetração do espermatozoide no óvulo, um espermatozoide apto, o melhor, como a gente vê aquele mais forte, musculoso? Não. Aquele que é o apto para as necessidades daquele espírito. Aqui nós podemos observar Alexandre olhando toda a programação genética. Aqui eles vão estudar, vão analisar o que é melhor para que o Sigismundo tenha sucesso no seu processo reencarnatório. Mas tudo isso é maravilhoso, é tranquilo, Sigismundo vem feliz, o processo reencarnatório é algo maravilhoso, sem dor, indolor? Não. Sigismundo ele fica bastante cansado nas vésperas de dar andamento, porque existe sim uma forte pressão, uma pressão interna do próprio Sigismundo, com medo de não conseguir cumprir todas as suas metas, tudo aquilo que foi programado pela espiritualidade e por ele mesmo. Então existe toda essa autocobrança,
porque todos nós sabemos que nós buscamos uma quantidade muito grande de desafios e muitas vezes nós não cumprimos 10% daquilo que a gente se desafia a realizar nessa vida. Mas nem por isso nós devemos desanimar. Bom, aqui realmente Segismundo já está em pânico, bastante desconfortável, porque estamos na véspera de um processo chamado miniaturização. Esse fenômeno, ele é um fenômeno que ele causa um desconforto tão grande que ele é um desconforto superior ao momento do desencarne. E agora? E agora para você, meu irmão que está me ouvindo? Como fica? Você está com medo de morrer? Ó, já nasceu. Nascer é muito pior que morrer, viu? E aqui nós vamos ter a demonstração através dessa figura desse fenômeno de uma redução espiritual. O espírito ele é reduzido de uma forma que ele consiga caber naquele exato momento da união entre dois gametas. Porque no exato momento em que se unem dois gametas, naquele momento nós vamos ter a vida. Então a vida consciente, um enlace espiritual, acontece exatamente no momento da união dos dois gametas. Bom, feita a miniaturização, Segismundo ele é entregue nas mãos da avó de Raquel. Só observem que esse é um desenho, né? Então é uma demonstração de um bebê já em tamanho grande, mas o espírito neste momento ele não possui esse tamanho, ele é muito menor, porque é o tamanho de duas células, por isso que o processo é tão incômodo, que é a redução da redução. E a avó de Raquel tem essa função de entregar o filho, entregar Segismundo para sua neta, entregar para Raquel. E neste momento a espiritualidade festeja. Aqui nós vamos ter uma sala cheia de irmãos que estão torcendo para que esse processo reencarnatório dê certo. Porque esse não é qualquer processo reencarnatório. Nós estamos colocando uma relação em que houve um homicídio, uma pessoa matou o outro, nós estamos visualizando um verdadeiro perdão e nós estamos visualizando um amor materno de uma mulher que se tornou uma prostituta e que agora, neste momento, ela aceita Segismundo para, através do seu amor, poder reatar os laços com Segismundo e, ao mesmo tempo, ajudar Adelino a superar todas essas mágoas. Então, esse exatamente é o momento em que a avó de Raquel entrega Segismundo para Raquel. Observem uma coroa de flores e uma luz muito forte. Isso realmente foi plasmado pela espiritualidade para demonstrar a grandiosidade deste evento. E é lógico que nesse processo de amor, de reconciliação, nós vamos ter também a figura do pai muito próxima da mãe. E é com esse abraço de amor que Segismundo entra no corpo dessa mãe. E como é que é feito exatamente esse momento da concepção? Aqui eu já adiantei. Que nós temos Alexandre dando uma espiadinha naquela corrida dos espermatozoides. E aqui nós vamos ver que a espiritualidade ela vai colocar uma energia maior naquele espermatozoide que seja mais apto. Olha que interessante. Não é aquele, como eu já disse, o mais forte. Não é nem mesmo aquele com a carga genética mais perfeita. Não é. É aquele que possui a carga genética necessária para aquele espírito.
Então isso é escolhido a dedo pela espiritualidade. E aqui nós podemos visualizar Alexandre, André Luiz, Herculano. E aqui é a ilustração da entrada desse espermatozoide. Mais uma vez, a espiritualidade concluindo o seu trabalho, os construtores espirituais estão fazendo os últimos ajustes, ajustando o útero materno e terminando essa operação inicial de ligação do processo reencarnatório. E observem, meus irmãos, terminado isso, os espíritos construtores, eles deixam, sim, o casal, mas o espírito da criança não fica sozinho. Nós temos o que as pessoas chamam de anjo da guarda, que o termo correto não é esse, o termo correto seria um espírito protetor, que permanece junto da criança por aproximadamente 6, 7 anos e vai cuidar para que esse enlace reencarnatório se mantenha e tenha sucesso. Tá? Então aqui nós vamos encontrar o retorno também ao nosso lar de Alexandre e André Luiz após concluírem o seu trabalho. Aqui eles chegando na grande colônia do nosso lar. Bom, meus irmãos, este é um único capítulo de um livro que tem 20 capítulos. Esse livro ele é Os Missionários da Luz, ele é maravilhoso. Eu já não sei quantas vezes eu já li esse livro, mas todas as vezes é um prisma diferente. Então fica esse convite para aqueles irmãos que tiverem vontade a realizar a leitura dessa obra, que é uma obra maravilhosa. Bom, meus irmãos, assim como nós começamos com uma prece, nós vamos concluir com uma prece. Então eu convido mais uma vez os irmãos a nos colocarem em uma posição mais silenciosa. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos, não é obrigatório. E nós vamos mais uma vez ao Pai agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecer a toda a espiritualidade que nos protegeu, que nos protege neste momento de pandemia. Vamos convidar aos irmãos que possam visitar o nosso lar e aqui estando possam energizar cada um dos nossos cômodos, quarto, banheiro, sala. Enfim, Pai, que essa energia traga saúde, libere a nossa casa dos miasmas e ao mesmo tempo que nós recebemos, nós vamos pedir para que essa energia que aqui se faz presente também possa alcançar o nosso órgão, que se transforme em uma energia azulada, esverdeada, uma energia de cura, e que alcance todos aqueles irmãos que precisam, que enfrentam o coronavírus, que eles possam, Pai, neste momento, receber essa energia, que as suas células sejam energizadas e que eles possam, sim, receber a cura. Enfim, Pai, com essa atmosfera, pedimos licença e encerramos os trabalhos dessa noite. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado. Peço desculpa aí pelo fato de ser atrapalhado, tá? E eu desejo a todos uma excelente noite.